meu povo, minha pólvora Conexão ABC. Tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do Conexão ABC, o seu podcast do ABC para o ABC. Eu sou o Ayrton Siena, no comando dessa máquina muito louca chamada Conexão ABC, e aí a gente vai uma mistura de tudo aqui. O importante é falar sobre o ABC e quem vive o ABC. Bom, galera, hoje vamos falar de beleza, hoje vamos falar de cabelo e hoje vamos falar de inclusão, tudo junto. Mas antes de a gente poder começar, eu vou falar dos nossos apoiadores, que é a X2 Papelaria e a Mania de Limpeza. Tudo dividido por apenas um muro na rua Paganini, número 35, no Jardim Arco-Íris, em Diadema. Então volta às aulas, já passa na X2 Papelaria para comprar o seu caderno e fazer a limpeza de casa também, já passa na Mania de Limpeza, pega aquele produto top e pá. Galera, agora sim, vamos adentrar ao nosso assunto. Estou com a Karine Custódio aqui, galera. Ela está agora na tela com a gente. Olá, pessoal! E ela vai falar um pouco sobre a história dela, que eu já vou falar antemão. É incrível. Quem não conhece, vai conhecer aqui agora. Eu tenho certeza que vai ser incrível. Karine, primeiro de tudo, faz uma breve introdução. Quem é você? Mas não adentre muito para a gente também não dar tudo de bandeja. Bom, gente, eu sou a Karine Custódio, cabeleireira inclusiva, sou mãe de surdo, de filho surdo, sou mãe também de 3 filhos. Um é surdo, 2 são ouvintes e avó também. Tenho 40 anos e 20 anos de profissão. Olha, para você ver, já são bastante anos de profissão, hein? Tem muita gente que tá vendo isso aqui e não tem o que ela tem de profissão. Então você vê a experiência que ela tem. Aline, vamos falar um pouquinho, já vamos começar nosso papo. Eu queria falar pra você como é que cidade do ABC você fala? Ou você nasceu aqui, você veio pra cá, já passou em outra cidade do ABC? Como que é a sua relação com o ABC Paulista? Então, eu sou de São Paulo, Zona Leste. Comecei no ABC desculpa, gente, o nervosismo. Conheci o ABC através de São Caetano. Morei em São Caetano por 2 anos. Depois eu fui morar em Santo André na pandemia. E aí eu tive o convite de trabalhar aqui em São Bernardo. Me apaixonei pela cidade e me residi aqui. E hoje não saio daqui, tá, gente? Eu atendo aqui em São Bernardo do Campo, próximo ao centro de São Caetano, de São Bernardo, perdão, ao centro de São Bernardo, próximo do H. Olhos, uma travessa da Avenida Índico, que acho que todo mundo aqui em São Bernardo conhece. Realmente, no coração do centro de São Bernardo. Quem não conhece ali, é bem próximo à linha do trólebus, ali para você pode parar ali, você já vai andando, dá uma passadinha lá, já conhece. Mas vamos falar um pouquinho, como é que foi esse seu gosto para trabalhar com beleza? Da onde que surgiu isso? Você já desde pequena, né? Porque a gente vê muitas criancinhas hoje já faz a unhazinha, já faz o cabelo, né? Aí começa a aptidão por ali. Mas quero saber, como que você começou a entrar no mundo da beleza como cabeleireira? Bom, isso vem desde pequena, né? Antigamente o cabelo liso era o bonito, né? Eu estava conversando com umas clientes minhas sobre como a gente sobrevivia nos anos 90. A minha mãe era daquelas que começava a pentear desde a testa e colocava o pé nas costas e puxava, que a gente ficava até assim, né? E o meu pai era daqueles que colocava a gente no meio das pernas, separava mecha em mecha, penteava devagarinho e fazia um penteado. E então, eu, desde a adolescência, sempre gostei dos meus cachos, sempre gostei do meu cabelo, eu sempre aprendi a cuidar do meu cabelo. E essa paixão veio, assim, desde então. E aí eu comecei, tive a oportunidade, né, de entrar como assistente na Academia Sorro e trabalhar também. Foi aonde eu comecei a entender os porquês do cabelo e foi aonde eu me apaixonei. Não trabalhei já direto nessa área, fui trabalhar como operadora de telemarketing, depois como vendedora. E então eu voltei para a área da beleza como recepcionista. E uma das cabeleireiras que trabalhou comigo como assistente me chamou para lavar o cabelo de uma cliente e fazer uma escova. E daí então eu não fiquei mais na recepção, pessoal. E foi aí que investiram em mim e eu fui cada vez mais me apaixonando pela área da beleza, entendendo o que era o cabelo, o que é ser visagista,
o que é o desejo de cada um, o que é se olhar na frente do espelho e se sentir bem. E foi assim que eu me apaixonei pela área da beleza e hoje eu sou essa profissional que vocês conhecem. Olha, que legal, né? Você falou um ponto até interessante, que você falou que nos anos 90 tinha muito essa de cabelo liso, né? Parece que cada ano tem, tanto na roupa quanto no cabelo, existe uma tendência, né? De cabelo. Mas eu não sei na sua visão hoje. Hoje o pessoal se aceita muito mais do que antes, né? O cabelo, quer cortar o cabelo, mostrar aquela cor, porque o cabelo também diz muito sobre a pessoa, né? É porque antigamente não tinha tantos produtos, tantos meios para o cabelo cacheado, crespo, ondulado, antigamente, né? E hoje já tem todo esse suporte das cacheadas, das que tem o cabelo black, e ainda tem muitas cacheadas ainda que ficam escondidas, né? Não consegue se ver cacheada pelo fato de não ter se conhecido, não ter se visto, né? Cacheada. E na pandemia, devido a ter ficado confinado em casa, as pessoas começou a se conhecer, a lidar consigo mesmo. E viu que vamos tentar ser natural. Se eu não me ver natural, eu volto a ser lisa de novo. Então, graças a Deus, essa moda do cabelo cacheado voltou e muitas pessoas conseguem se ver no espelho sem precisar da opinião terciária, né, da opinião dos outros. E eu falo que o visagismo é isso, é o que você se sente bem ao se vestir, a como você se vê no o cabelo, o corte, o penteado, como você se enxerga. Isso é o verdadeiro visagismo. Não, legal, legal. Eu ia fazer até essa pergunta, o que seria visagismo, né? Porque eu não conheço, eu sou leigo, né? Não posso falar que eu conheço. Como que é esse processo do visagismo com você? Muita pessoa senta, né, conversa, porque muitos, não sei como é que funciona, ver com formato do rosto, como é que funciona isso? O visagismo, ele é uma palavra que fala sobre paisagem, né? E o que, que é a nossa imagem? Quando a pessoa vem até a mim e fala, você é visagista, o que combina comigo? O que, que você acha que combina com o formato do meu rosto? Que combina. Porque eu acho meu rosto redondo. Porque eu sou gordinha. Gente, o que combina conosco? É aquilo que a gente se sente bem, né? Mas o que combina? O cabelo rosa, raspado do lado, Chanel, isso aqui, tudo combina com a gente, desde que, quando olhamos para o espelho, nos sentimos bem. Se, por exemplo, você faz um cabelo que um visagista falou, esse é o melhor para você, e você se olha no espelho e não se vê dentro daquele corte de cabelo, ou penteado, ou roupa, você não vai se comprar. Então, você vai se fechar dentro daquele look, né? E quando você se sente bem dentro desse look, você se ergue, você se mostra, e é onde as pessoas falam, nossa, você tá linda, você tá bem. Por quê? Porque você se aceitou. Então, o visagismo, ele não vem de fora, ele vem de dentro para fora. É isso que eu vendo para os meus clientes. Trazer trazer o que já tem de dentro pra fora, né? Isso que é o mais legal. E você trabalha também com cabelo masculino também? Sim, trabalho com masculino também, gente. Existe diferença entre cabelo masculino, feminino, em textura, ou é mais fino? Tem alguma diferença? A diferença é o estilo do corte, né? O masculino é muito curto, né? E tem todo aquele estilo desses cortes que estão fazendo mais moderno, que é aquele americano, e tem vários diversos nomes. Mas é que o corte masculino, ele é muito mais preciso do que o feminino. É um corte muito curto, se tiver erro, é um pouco mais difícil de consertar. E o homem, ele é mais exigente que a mulher. Parece que não, mas ele é muito mais exigente do que a mulher. Esse eu posso falar por mim. Tá até sem foco. Deixa eu voltar o foco aqui. Mais ou menos, tá bom. É que a gente vê na hora. Tipo assim, se tiver um pouquinho de erro, a gente já vê isso na hora no espelho. E a gente fala pro cara, ô barbeiro, um pouquinho mais alto aqui. Aí o cara vai, não, vou fazer tudo isso. E você poderia dar 3 dicas pra cuidar da raiz do nosso cabelo, do couro cabeludo? Você poderia dar 1 ou 2 dicas pra poder o maior cuidado sobre o couro cabeludo do cabelo? Bom, o couro cabeludo, ele também é feito de pele. Então, todo cuidado
cuidado que você tem sobre a pele do rosto, você precisa ter o cuidado da pele do couro cabeludo. Lavar o cabelo todos os dias é uma delas, mas também você não pode dormir com o cabelo molhado, porque isso gera fungos, tá? O couro cabeludo saudável, o seu cabelo, a fibra capilar também será saudável. Então, por favor, cuide bem do seu couro cabeludo. Então já vai a dica aí pra você que quer deixar o cabelo saudável, né? Cuidar bem do cabelo, porque você sabe, o homem tem a tendência de ficar careca. Eu não sei o que acontece, que a gente, eu não sei se é muita oleosidade, ou boné, eu não sei, genética, porque o homem tem uma tendência assim, né, de ficar mais careca. Existe alguma coisa que seja algo que intensifique isso? Bom, o homem, ele tem mania de entrar na questão do boné. O boné ele foi inventado só para proteger o couro cabeludo do sol, que hoje faz parte do look. Então, evitar usar o boné sempre, colocar ele sempre muito tempo no couro cabeludo, além de que já existe a genética na família, né? Tem pessoas que na família já tem a genética de ser calvo, mas hoje em dia temos muita tecnologia para evitar a calvície. Isso aí é maravilhoso, né? O medo de ficar careca é grande, viu? Não sou seu, do meu filho também. Ele morre de medo de ficar careca. Apesar que ele tem tendência a ficar careca, mas ele morre de medo. Eu tô as entradas aqui, ó, que dá até pra ver. Eu tô até com medo já. Chegar aqui, minha testa vai ficar aqui logo, olha. Agora vamos falar um pouquinho sobre inclusão, né? A gente vê o seu Instagram e é lindo o seu trabalho. Tá? Parabéns. Obrigada. Estou dando agora de novo, agora que tá gravando. É lindo o seu trabalho de inclusão com pessoas surdas. Conta pra gente, como é que foi esse processo de você colocar essa inclusão no seu corte? Eu sei que você falou do seu filho Richard. Conta tudo, como é que foi pra você entrar nesse meio, além do seu filho, né? Porque seu filho, você comentou que ele é surdo, mas como é que você falou assim, agora eu vou entrar também, eu vou dar voz para essas pessoas? Foi através do Richard mesmo, né? Quando ele era pequeno, devido a tanto preconceito, como que ele vai trabalhar, como que ele vai evoluir, né? Como pessoa ou como profissional. Eu acabei fingindo que eu era surda em algumas lojas, shopping, padaria, restaurante, para ver como que eu ia ser atendida. E através dessa dificuldade de comunicação, eu trouxe para dentro da minha profissão, né? E o que eu mais escuto entre os meus clientes surdos é que a falta de comunicação e a falta de entendimento do profissional acaba fazendo corte, a cor, errado. Por quê? Porque o português, mesmo que seja o surdo vai lá e escreve no celular o que ele quer ou mostra a foto, o português ele não é igual a Libras, né? A Libras ela é uma língua brasileira de sinal, mas o português não tem o mesmo significado. O contexto é totalmente diferente. E isso dá muita dificuldade ao realizar o procedimento e trazer um resultado com excelência para esse tipo de cliente. Então, eu trouxe isso para que essas pessoas também tenham a oportunidade de ser atendido, de ter uma autoestima, porque eles, além de ser surdo, eles também consomem, eles são clientes, é um público que quer ser bem atendido, né? Isso vale para padaria, para farmácia, para todos os outros atendimentos, hospital, escola, porque eu já tive esse tipo de dificuldade, principalmente no hospital, quando o Richard fez uma cirurgia, né, na parte íntima, e chorava de dor após acordar da anestesia. E aí, a médica virou para mim e falou assim: o pior é que não dá para saber se ele está sentindo dor ou não. Gente, ele só era surdo, ele sente dor, né? É um ser humano qualquer. E foi aonde eu comecei a entender a necessidade de que todos os atendimentos, lideu com pessoas, você tem que atender também e aprender a Libras. Desde a escola, isso já tinha que estar incluso na escola, porque é uma língua brasileira, né? Se o inglês e o espanhol está incluso, por que a Libras não pode incluir também? Sim, né? E você estava até falando que acho que antes era chamada de linguagem, se eu não me engano, e hoje é língua, né? Acho que teve essa alteraçãozinha que aconteceu, não foi isso?
Foi. Quando eu aprendi a Libras, né, isso há 21 anos atrás, quando o Richard era pequenininho, a gente falava linguagem de sinais. E graças a Deus, a luta dos surdos, hoje eles transformaram a linguagem em língua. Então, hoje é a língua brasileira de sinais. A Libras é uma língua. E me diz, como é que foi que você aprendeu Libras, né? Ou você foi em um lugar específico ou você tem alguém que você conhecia que te ensinou? Como é que foi esse processo? Bom, Deus me abençoou com duas pessoas que ainda se encontram na Igreja Renascer da Vila Matilde, da Zona Leste, localizada na Zona Leste, que é a Renata e o Rafael. Eu fui levar o Richard depois de todos os procedimentos, né, que ele fez, os testes audiométricos e tudo mais. Eu passei ele na fono e a fono me apresentou o nome dessas duas pessoas. E eu fui lá conhecer o trabalho deles, que é maravilhoso. O Rafael trabalhava com as crianças surdas e a Renata com os pais de surdos, né? E foi aí onde eu aprendi a Libras, porque eu conheci o mundo do surdo através dessas duas pessoas, que Deus abençoe muito e que eles consigam aí, ensinar cada vez mais os pais, os surdos, eles são maravilhosos. Que legal, né? Eu tenho uma dúvida, talvez seja de muitas pessoas também, mas a minha dúvida é o seguinte: você aprendeu Libras. Como que você repassa para uma pessoa surda desde o começo? Como é que eu faço isso? Porque aí a gente fala em aprender, mas a pessoa que nasceu com surdo, ele não tem noção como que ele vai fazer isso. Como que é esse processo? Desculpa, eu fiquei com dúvida na sua pergunta. Por exemplo, uma criança que nasceu surda, como que ela vai aprender a se comunicar? É isso? Isso, em sinais de linguagem. Como é que eu ensino para ela? Que tal coisa, ensinar também um alfabeto. Como é que é isso? Bom, a criança, ela é muito visual, né? Você pode ver que tudo que o adulto faz, a criança imita. Então, como ela é muito visual, é muito mais fácil você ensinar uma criança Libras do que a linguagem normal. Por quê? Se você apontar para uma cadeira, ela sabe que aquilo ali é uma cadeira, vai, ela não sabe o nome daquilo. Então, você aponta a cadeira e faz cadeira, e fala a cadeira para uma criança que é ouvinte ou uma criança que é surda, ela já vai saber que aquilo lá é o sinal de uma cadeira. Ou você aponta para a pessoa, olha, a mamãe, aí ela já vai entender que aquela pessoa é a mãe dela. Então, tudo você vai apontar. Como você ensina uma criança que é ouvinte, né, uma criança que ouve, da mesma forma que você apresenta o material ou a pessoa e mostra o nome, para o surdo também é a mesma coisa. Você vai apresentar e fazer o sinal. Sim, e agora eu entendi. Agora eu entendi, porque eu tinha muito essa dúvida, sabe? Eu queria saber como que era passar isso para uma criança que já nasceu com surda, né? E falando agora, existe gírias no mundo da Libras? Sim, existe gíria, sim. E cada dia eu aprendo com surdos, né? Porque tem grupos de surdos que fazem sinais diferentes. E como eu atendo praticamente o Brasil todo, né? Vem gente de todo lugar do Brasil e a Libras em cada estado é igual sotaque, né? É diferente, é diferente. E cada grupo de surdo também coloca o sinal diferente, determinada, dependendo do contexto. Então, às vezes eles conversam e eu não entendo. Aí eles vão lá e explicam para mim o que significa aquela palavra e qual é o sentido dela dentro do contexto. Mas existe gíria assim, principalmente entre os adolescentes, né? Ah, sim, sim. Normal, né? É onde que deve existir mais gírias, tanto em todos os lugares do mundo. E eu queria saber como é que foi pra você no momento, né, entrou a primeira pessoa que você fez um atendimento à pessoa surda. Como é que foi pra você? Ela chegou até você por indicação ou você já tinha o seu Instagram? Como é que foi isso pra você nesse momento? A minha primeira cliente surda foi em 2018, né? O nome dela é Vanessa. Ela simplesmente entrou no salão e já foi preparada para escrever. No momento que ela chegou, eu não estava. E quando ela me viu, que eu falei oi, só foi um oi, o semblante dela mudou. Porque naquele momento alguém entendeu o que ela ia falar. E a gente conversou, ela se sentiu emocionada, para mim também foi muita emoção.
Ela acabou levando a mãe dela também, para que a mãe dela fosse traduzir, mas a mãe dela ficou muito emocionada e falou assim: ah, filha, não vai precisar da tradução, porque você encontrou uma pessoa que vai te entender. E foi uma troca incrível, foi uma emoção muito grande. No semblante dela, ao me ver, eu falar um oi em sinais, foi muito lindo. Né? Sentiu provavelmente abraçado por você, porque entendeu o que ela quis falar, né? Precisava de uma pessoa fazendo essa tradução, né? Imagina como se você fosse brasileiro e fosse para os Estados Unidos, onde todo mundo quer ir, e você não sabe falar inglês. Aí você entra num estabelecimento e a pessoa que está te atendendo fala em português. Como que você se Não, sentiria? com certeza, eu ia ficar bem feliz. Falei, meu Deus, alguém tá entendendo o que eu tô falando. Entendendo o que você quer, né? Porque acho que se eu fosse para os Estados Unidos, eu ia viver de hot dog e Coca-Cola. Hot dog, Coca-Cola, aqui em qualquer lugar, é Coker, né? Ainda falar lá. Mas é legal. Eu vejo você, eu quero saber como que foi, que a gente vê muitos vídeos seus, que é legal que você trabalha bastante nas redes sociais, que como que você faz as gravações? Como é que foi a primeira gravação? Você teve a ideia ou a pessoa falou, não, vou fazer a gravação, vamos gravar depois? Como é que é? Eu sempre peço permissão para poder fazer o vídeo, né? E aí eu perguntei, eu posso filmar? Pode, tranquilo. E eu já tinha feito atendimentos, né, com outros surdos, que elas acabam falando assim, vem, a Karine sabe falar em Libras, mas os vídeos anteriores não explodiu tanto, né? Porque foi muito só, ai, vem, e não sei o quê. E aí teve um dia que eu tive a ideia de filmar todo o atendimento. Ou seja, perguntar para ela o nome, o sinal dela, o lugar de onde ela veio e o que ela desejava. E aí eu fui, postei o antes e o depois da reação dela feita. E esse vídeo acabou viralizando, graças a Deus. Eu consegui bater o objetivo de trazer para esse público uma profissional que ia atender eles da forma que eles precisavam. E foi dessa forma. Eu só simplesmente fiz o vídeo, não combinei nada e Deus abençoou aí essa colheita aí. Já foi, Deus abençoe mesmo. E hoje, eles pedem pra fazer vídeo com você? Ou não? Pedem, Pedem, né? pedem. Toda vez que eles chegam lá, eu pergunto. Ele já fala, não, você vai fazer um vídeo comigo? Eu falei assim, vou. Aí hoje eu marco, né, o Instagram deles. E eles já até sabem, né? Já fala que ele vem comigo e eles já fazem junto comigo. Vem Vem comigo. comigo. E eu vi que esses dias você atendeu um casal de influencers que são surdos também, que eu achei muito legal. Uma moça ruiva e um rapaz, era um casal. Isso, que é a Mércia, né? Todo mundo conhece ela, que é a Mércia, que esse é o sinal dela, e o Ailton. Ela me encontrou através dessa explosão, né? E a Mércia, o que aconteceu com ela? Ela sempre gostou de ser ruiva, só que o povo fazia aquele ruivo avermelhado. E ela gostava do ruivo mais laranjinha. E foi aonde eu consegui entender a cor e hoje ela é minha cliente fiel, né? Toda vez que ela vai fazer a manutenção do ruivo é comigo. E o Ailton, ele era amigo do meu filho e eu não sabia. Olha, que louco. Que mundo pequeno, né? Pois é. E aí ele falou assim: Eu conheço seu filho. Eu, mentira. Eu conheço seu filho. Ele não estudou, olha, no Itaim Paulista, que fica na zona do extremo leste de São Paulo. E ele é mais velho que o Richard, né? Ele tem acho que 30 anos, mais ou menos, o Ailton, e o Richard tem 21. Mas acho que ele estava, acho que na quarta série, quinta série, o Richard estava no pré. E ele lembrou do Richard, o Richard lembrou dele, e foi incrível esse Nossa, reencontro dos dois. nossa, e é muito, você vê, é muito tempo, né? Muito Muito tempo. tempo e ainda lembrou. Que legal. E existe, igual você falou, que a moça queria saber o tom certo, tudo isso. Aí toda vez que a pessoa vai no seu atendimento, ela tem o seu sinal próprio, é isso? Todas as Isso, pessoas que são surdas, ela tem a sua identificação própria, correto? isso. O que é? Todo mundo me pergunta por que cada um tem um sinal. No mundo dos surdos, é assim, o meu sinal é Karine.
Por quê? Porque antigamente eu tinha o cabelo liso e eu ficava com ele atrás da orelha. Você pode ver que até hoje um lado do cabelo fica de um lado e o outro fica mais curto. Então, eles identificaram isso aqui meu. Então, ficou Karine. O que é esse sinal? Em vez de eu chamar o nome completo, o nome todo, de falar Karine sempre, eu chamo a pessoa, identifico a pessoa pelo sinal. O Richard, quando era pequeno, ele beijava muito. Então, o dele ficou assim, ó, Richard. O sinal nada mais é algo que identifica a característica principal da pessoa. E aí, quem é que dá esse sinal? É o próprio surdo, porque é só ele que vai identificar o que mais característica em você, o que mais chama atenção. É mais marcante. Você falou que vem várias pessoas de vários lugares, de São Paulo e do país. Qual que foi a pessoa mais longe que você já fez um corte com ela? Um espanhol. Ele Caramba, é veio da internacional? um espanhol, gente. Foi muito incrível, porque ele veio passear no Brasil e ele queria cortar o cabelo. E o mais interessante é que todo mundo me indicou para ele. E quando ele chegou no salão, ele estava nervoso, porque ele não sabia falar Libras, ele falava a língua de sinais da Europa, né? Aí eu falei para ele: fica calmo, vamos aprender junto, porque eu quero aprender os sinais da Europa e você aprende do Brasil. E com isso eu tratei o atendimento mais leve, mais dinâmico, mais humano, né? E nós dois acabamos saindo com muita informação, né? A gente trocou informações e ficou tudo muito bem, mas foi um espanhol. Mas existe. É muita diferença da linguagem de sinais daqui do Brasil para a Europa? Existe tanta diferença assim? Ou só algumas coisas? Ou não? Totalmente diferente? É uma outra língua, né? É uma língua espanhola, como existe o inglês, que também muda totalmente o sinal. Da Espanha, de todo lugar do Brasil, como existe toda essa linguagem diferente, os sinais também é diferente, né? Tem pessoas de outros países que pegam o meu número pelo Instagram, né, que tem um linkzinho lá, e me chama. E às vezes eu não consigo entender o que está falando, porque é outra língua. E às vezes eu até chamo a minha assistente, que é surda, né? A Cíntia, e fala assim: traduz aqui para mim. Ela falou: cara, não é daqui do Brasil, não é português, é outro lugar, é de outra linguagem. Teve até um momento, acho que foi o mês passado, uma pessoa me chamou, que era dos Estados Unidos, me chamou por videochamada e eu não entendia. Aí eu chamei o meu filho para traduzir, porque ele sabe um pouquinho de Libras, né, de sinais em inglês, e ele acabou se comunicando. Sendo que também esses dias eu atendi um casal que a esposa é casada com um americano. E eu não entendia muito bem o que ele falava, e ele também não entendia muito bem o que eu falava. Então a esposa acabou traduzindo em inglês os sinais e ela traduzia para mim em português o que ele falava. É muito diferente. É muito diferente e para você ver, você já chegou, até um espanhol veio para falar com você. Que legal, né? Agora, eu vou falar para você uma pergunta. Vamos ver se você já sabe, mas eu vou falar. Você sabe que você é referência nisso no Brasil, né? Não, eu não sabia que eu era referência no Brasil, gente. De verdade, eu não sabia que eu era. Tinha tanto assim, né? Ser a referência, porque tem outros profissionais também que atendem surdos, mas para mim foi muito gratificante ouvir hoje que eu sou a referência nacional. É referência, porque a gente tenta, porque a gente faz o seguinte, a gente achou outras pessoas, claro, não vou falar que você é a única, que seria também mentira. Uhum. Mas a gente encontra você e a gente vê o seu trabalho. Não é puxa-saco nada. A Meu gente Deus, olha vê, meu cabelo. a gente vê o seu trabalho e vê como que é legal, como que é humano, como que você troca ideia. Aquele sorriso no rosto de você fazer o seu trabalho mostra essa paixão que você tem tanto pela sua profissão quanto pelas pessoas que são surdas, né? Porque não basta ser só profissional, né? Você tem que gostar daquilo que você faz. Tudo tem uma diferença, né? Quando você faz com amor. Não é só pela profissão. Porque quando você precisa explicar, passar para a pessoa aquela dúvida que ela tem, ou passar para a pessoa o que vai acontecer naquela escolha,
você é como se você estivesse no mesmo lugar que ela. Então, assim, eu sempre me coloco como cliente em todo atendimento que eu vou fazer. Como que eu gostaria de ser atendido? É dessa forma que eu atendo. É, é isso, é o amor. É o atendimento com amor. E eu tenho uma pergunta aqui que a gente vê também que você responde várias caixinhas de perguntas no Instagram. Várias, várias. Você deve passar um bom tempo respondendo. Qual que é a dúvida mais comum entre as pessoas que mandam perguntas pra você? Que você fala assim, ó, essa sempre aparece, sempre tem uma recorrência. É como cuidar do próprio cabelo. Ah, eu tenho. Às vezes é mais saúde, né? Ah, meu cabelo está caindo muito. Essa é a pergunta mais frequente. O meu cabelo cai muito. E o que eu sempre explico, que existe a troca, né, do cabelo diariamente, que é de 100 fios a 150 fios por dia. E quem tem o cabelo longo acaba parecendo que tem uma queda. E também tem a questão de saúde, né? Essa queda ela vai acabar sendo através da saúde. A gente tem que sempre procurar um médico, ver como que tá os hormônios e tudo mais. Mas a pergunta mais frequente é essa: meu cabelo cai muito, o que que eu faço? É essa a pergunta. Sempre tem nas suas caixinhas, né? Eu imagino. E é várias perguntas da mesma forma. Ai, eu tenho crise de ansiedade, meu cabelo cai. Ai, eu não sei o que acontece, meu cabelo tá caindo muito. Então é sempre sobre queda de cabelo. Tá falando, todo mundo tá com medo de ficar carequinha, né? Então, Agora fala um pouquinho pra gente como que é o seu curso. Fala como que você teve essa ideia do seu curso, né, de formar novos profissionais para trabalhar com pessoas surdas, que são surdos também e não surdos, também não surdos, também tem curso? sim, eu estou fazendo um projeto que eu estou ensinando surdos a serem profissionais na área da beleza. O que acontece muito? Tem muitos cursos profissionalizantes para surdos. Muitas empresas dão esse tipo de curso, mas esquecem de que colocar eles no mercado de trabalho, né? Então, o meu propósito não é só ensinar, é proporcionar o ensino, mais o estágio, né, para eles entenderem como funciona dentro do salão e dali em diante eles serem o profissional, o empreendedor na área da beleza. Porque não basta só ensinar, eu tenho que ensinar e fazer dessa pessoa um empreendedor. E eu vi também que as pessoas que formam trabalham com você no seu salão e vão galgando como assistente, é isso mesmo? Isso. Hoje, a Cíntia, ela fez o curso no Senac e ela está fazendo cursos também no Senac, que o Senac ele dá também cursos e proporciona esses cursos gratuitos para surdos. Mas o que eu proporcionei para a Cíntia? Ela ser a minha assistente, né? A Cíntia ela é deficiente auditiva, ou seja, surda, eles não gostam de chamar de deficiente auditivos. Ela é surda, então eu dei essa oportunidade para que ela entenda o que é ser uma profissional. E hoje ela atende os próprios clientes dela de trans, ela é transista, e ela tem lá a cadeirinha dela lá, toda vez ela agenda lá as clientes dela para ela atender no salão, para ela entender o que é ser uma profissional na área da beleza. E Ela fez alguns cursos, mas hoje eu dou essa oportunidade dela treinar o que ela aprendeu e ser profissional também. Fazer agenda, entender como funciona. o passo a passo, né? Não é igual você falou, não é só cortar um cabelo e fazer isso. Existe todo um processo além disso, né? Então, Isso. o Porque passo a assim, não passo é adianta como? você fazer uma faculdade ou um curso daquilo e não te derem oportunidade de trabalhar naquilo. Então, assim, é uma coisa em vão. Por exemplo, eu faço um curso de cabeleireiro, mas eu não tenho oportunidade de trabalhar na área. Do que me adianta, né? Eu fazer o curso de padeiro e ninguém me dá a oportunidade de ser o padeiro. Então, assim, hoje tem muitos surdos que estudam a área da beleza, que fazem alongamento de unha, fazem cílios, fazem maquiagem, fazem todos os tipos de curso, mas não dão oportunidade. Nesse projeto, eu tive a ideia de dar a oportunidade de serem, sim, né? Porque eu vou abrir turmas ainda, estou vendo uma possibilidade de abrir o curso, dar o estágio e já preparar esse povo para atender, né? Ser profissional. Por quê? Já me perguntaram, mas você vai ensinar. E como que eles vão atender? Como que eles vão atender? Se eu atendo o público, né, a comunidade surda, eles também vão atender a comunidade surda.
E se eles estiverem preparados e prontos, a ponto de atender um ouvinte, que o ouvinte não chegar até esse profissional, a minha missão está muito mais do que realizada através desse profissional que eu formei, né? Então, assim, eu quero que não seja só eu dando curso, mas que seja outros profissionais proporcionando oportunidades para essas pessoas entrar na área da beleza. Como eu tive a oportunidade de fazer o curso e ser assistente e hoje ser uma profissional, que outros profissionais também dê essa oportunidade para esse público. Igual você disse, né? Sem dar oportunidade também não adianta de nada, né? Porque Exatamente. às vezes você até faz faculdade, o cara quer que você fale inglês, espanhol, 10 anos de experiência com estágio. A gente está vendo o cenário nacional desse jeito. E é legal que você dá oportunidade para as próprias meninas, ou os meninos que também estão com você aí. E você tem ideia quando você vai lançar novamente esse curso, alguma data, ou é só um pensamento ainda? Não, eu já dei um curso, né? Foi um curso curto de 3 meses. Algumas meninas fizeram estágio comigo. Uma já está trabalhando na área, na casa dela, atendendo lá as clientinhas dela, graças a Deus. Outras estão seguindo outras áreas, né? Porque quando você é novo, você não sabe o que quer, então tá tudo bem, tá tudo bem. Ao prazo, eu ainda estou vendo por quê? Porque eu preciso de um espaço apropriado para que a gente possa trazer esse tipo de ensino. E eu não quero só ensinar, eu quero que eles comecem a atender. Então, eu estou verificando tudo isso, gente. Eu peço milhões de desculpas para as pessoas que me procuram, mas estou vendo a melhor forma possível para que vocês aprendam, treinam e executem esses passos. Então, vai demorar um pouquinho, mas vai chegar. Calma, galera, mas vai chegar. Não existe espaço, logística, tempo, dinheiro, existe várias coisas, né, para você poder dar. Exatamente. Eu preciso, hoje, mais de pessoas que venham patrocinar esse projeto, né? Então, eu estou em busca de patrocinadores para que venham me ajudar aí a executar com excelência esse projeto. E não só ser mais uma ensinando, mas ser mais uma dando aí uma estrada para que essas pessoas possam aí seguir aí, ter sua vida financeira independente, ser um próprio empreendedor. Alô, empresários, empreendedores do ABC Paulista, São Bernardo, Diadema, São Caetano, todo mundo aqui, ó. Pega a visão, hein? Pega a visão, que isso aí é coisa linda que você está fazendo. Eu tenho certeza que você que apoiar esse projeto, você vai ganhar muito mais, vai ganhar coração também. Então, né, vamos pegar essa visão que é muito legal. Galera, vamos fazer aqui, estamos chegando quase no final do nosso podcast. Você já pensou em fazer workshop pelo Brasil, mostrando que você sabe? Já teve esse pensamento ou não? Já que tantas pessoas do Brasil vêm até você, até de fora, já teve essa ideia ou pensamento? Sim, eu já pensei em levar um pouquinho do meu conhecimento para outros empreendedores. Já pensei, sim, em sair da minha caixinha, né, e levar meu conhecimento para fora, porque tem muitos surdos de outros estados que me chamam e falam assim: ah, aqui no Pará não tem atendimento, aqui em Manaus não tem atendimento, não tem esse acesso. E eu queria assim, que todo mundo tivesse essa acessibilidade, porque já que existe a palavra inclusão e acessibilidade, ela tem que ser executada em todos os lugares. Já sim, já passou por mim, sim. Ó, quem sabe? Pode ser, né? Um começo, primeiro você dá o curso, depois, né? Umas temporadas em tal lugar, né? Hoje, dois filhos que você tem? Eu tenho três. Três. Três filhos, é. Todos são de maior ou ainda não? Não, não. O Richard, que é o surdo, né? Ele é o único de maior. Eu tenho o Juan, que é adolescente, e a Raíssa, que é criança ainda. Então, se fosse todos já de maiores, você podia dar uma volta, né, no país, mas não, você ainda tem que, né? A gente ainda tem aquela raizinha, né? Aquele apego de, ai, não sei se eu vou deixar. Porque eu sou aquela mãe que gosta dos pintinhos debaixo das asas, né? Os pintinhos juntinhos da gente. Protetora, tá certo, né? Seus filhos, como que vai deixar? É. Eu quero saber, pode deixar o contato, seus contatos para tantos empresários ou outras pessoas que estão vendo aqui
para conversar com você, tanto rede social, número do seu salão, endereço. Por favor, fica à vontade para divulgar. Bom, pessoal, o meu telefone para contato é o 11 95742-2002 para falar comigo. E minha rede social é Karine Custódio Libras Hair. E você que é empresário, sentindo o coração de ajudar esse nosso projeto, de levar a comunidade surda a ser empreendedores iguais a vocês, eu vou ficar muito feliz, não só eu, como toda a comunidade surda. Seja bem-vindo qualquer tipo de doação. Bom demais. Agora vamos chegar na última pergunta. Não é nem uma pergunta, mas é mais o que eu quero que você diga. Se você pudesse deixar um legado na sua vida daqui pra frente, como que você quisesse, seja seu nome, seja deixado, o que você falaria? O que você quer deixar? Bom, o que eu deixaria seria uma única frase: transformar é comunicar. A comunicação ela é importante em todos os aspectos e Libras é uma língua e é um meio de comunicação. Esse é o meu legado. Ei, que lindo, que lindo. Arine, muito obrigado por você ter participado do Conexão ABC. Eu tava até falando com a minha namorada que eu queria trazer muito você pro podcast. Eu mandei mensagem, você sabe que eu fui meio chato, né? Mandando mensagem pra você participar. Ah, você vai vir hoje? Vamos confirmar. Você sabe que eu fui meio chato, porque realmente eu queria que você falasse um pouco. Sei que você já participou de outros podcasts, mas eu queria que você falasse com a gente, porque nosso podcast é uma linguagem muito simples, sabe? Sabe aquela pergunta que boba, mas muitas pessoas têm aquela dúvida? Esse é o nosso objetivo aqui, deixar o mais claro, como você falou, comunicação, população de massa, falar muito claro para todo mundo entender. Então eu queria você muito aqui, eu quero agradecer grandemente por ter aceitado a gente, vir com a gente, né? Bom, na realidade, quem agradece esse convite sou eu, para poder também levar aí todo o meu trabalho, o meu conhecimento a pessoas que ainda não têm acesso. Eu fico muito feliz por toda essa persistência e esse interesse em conhecer-me, né? É muito gratificante toda vez que me convidam para falar um pouquinho da minha história. Eu acho que às vezes a gente pensa que não tem ninguém ali que admira o pouco que a gente faz e ressaltando, né, aquelas perguntas idiotas. Não existe perguntas idiotas, sempre há uma resposta para tudo. Então, muito obrigado mesmo. Nós vamos encerrando aqui nosso podcast. Você que viu esse podcast, dá seu like, compartilha, manda essa mensagem